A gente vê a canalice do governo Lula em sua política exterior quando a gente vê esse tipo de manchete aqui. Para o governo Lula, Israel sabota a paz e cessar-fogo no Oriente Médio. O Lula emitiu uma nota onde ele disse o seguinte: o governo de Israel segue sabotando o processo de paz e o cessar-fogo no Oriente Médio. O mais recente bombardeio promovido na faixa de Gaza, vitimando centenas de inocentes, é inadmissível. Pois bem, você viu o Lula pedindo cessar-fogo na Ucrânia para o Putin, criticando a atuação do Putin na Ucrânia, os bombardeios feitos em hospitais na Ucrânia? Não, né? Porque o Putin é aliado do Lula. Então começa por aí. O Lula promove um discurso antissemita, anti-judeus, anti-Israel, semeia o caos e culpa a vítima pela guerra. O Lula culpando Israel é a mesma coisa que culpar a mulher do estupro por conta do tamanho da saia. É isso que está acontecendo no governo Lula, um governo que é um anão diplomático. Tanto é que a gente vê esse tipo de notícia aqui, ó. Governo Lula condena ataque ao hospital infantil, mas omite Rússia. Por que omite a Rússia? Por que fica quieto? Por que estrategicamente esconde o aliado que está lá matando crianças em um hospital? E vale dizer que não tem um mês que eu mostrei aqui para vocês que os partidos de esquerda estavam fazendo um ato pró-Hamas na Avenida Paulista. Vamos relembrar. De genocídio tem que parar. E ele será paralisado pela heróica resistência do povo palestino, que está há 8 meses resistindo bravamente a esta ocupação, a este genocídio. A verdade é que o governo brasileiro deveria fazer igual o governo Milei na Argentina fez, declarar oficialmente o Hamas uma organização terrorista, uma organização criminosa. O governo Milei fez isso por nota, mas o Lula não tem estatura moral nem ética para fazer isso. Mas também vamos esperar o que de um descondenado? Já no Itamaraty, cresce preocupação com a possível derrota de Maduro que se avizinha. O primeiro ponto é a perda de um aliado. O segundo é que não se sabe se ele vai ou não reconhecer a derrota. As eleições venezuelanas são marcadas para agora, 28 de julho, e segundo as informações do Itamaraty, as chances da oposição vencer a eleição são grandes. Por sua vez, se o Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, não aceitar sua derrota, não vai ser tão simples. A questão é a seguinte: pesquisa mostra o oposicionista 51 pontos percentuais à frente de Maduro. É assustador. A gente vê aqui os dados da pesquisa, uma derrota acachapante que se avizinha. E ainda tem a Maria Corina, que não é oficial, mas leva multidões às ruas. Dá uma olhada aqui. Vale lembrar que a Maria Corina ela era candidata a presidente, era a favorita, mas ela foi afastada. E o Supremo Tribunal da Venezuela impediu ela de exercer cargos públicos por 15 anos, naturalmente para neutralizar uma opositora. A sentença diz que ela infringiu a Constituição ao acumular o mandato de deputada e o de representante alternativa da delegação da República do Panamá na Organização dos Estados Americanos em 2014 e ter ajudado a articular o apoio internacional ao autoproclamado presidente Juan Guaidó, inclusive com sanções econômicas à Venezuela. A questão é a seguinte: se você pegar um poste lançado na Venezuela para disputar contra o Maduro, esse poste vai ser eleito. O ponto é, dá para confiar no resultado das eleições com o Maduro na presidência? Eu não confio. Não confio no resultado das eleições e acredito que vai haver uma manobra ali para o Maduro ser reeleito. Vai ser aquele 51-49, bem apertadinho. Vai aparecer o Maduro, o Lula vai reconhecer e o cara é ditador do país, vai continuar lá sendo ditador. Mas se num lapso de sorte a vitória for tão grande que aparecer uma derrota do Maduro, vai reconhecer ou não? Esse é o ponto. Ele vai aceitar que ele foi derrotado? Ele vai passar o bastão, passar a faixa? Eu também duvido muito. Muita instabilidade se avizinha na Venezuela. O que eu quero ver é a postura do Itamaraty e do governo Lula com relação às eleições. Porque vamos concordar, eleição em ditadura não é eleição, né? Agora, falando em ditadura, olha essa frase aqui. Redes sociais viraram um problema de saúde pública e precisam de regulamentação, disse Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, abrindo aspas para o infeliz. Enquanto não houver a regulação democrática das redes sociais, regulação democrática é incrível, é uma ameaça existencial. O nível de desinformação, de degradação provocado pelas redes sociais, considera um problema de saúde pública. Vamos lá, se não houvesse redes sociais, você estaria acreditando hoje que o Donald Trump caiu do palco ao invés de tomar um tiro, porque foi isso que a imprensa divulgou. Essa gente, o Silvio Almeida, é um lacaio da ditadura. Essa gente está aí para cercear você, para limitar a tua percepção da realidade, para limitar o que você recebe de informação, o que você pensa e acredita. Essa gente é perigosa. O problema é que as redes sociais não deixam mais o PT mentir em paz, não deixa mais a esquerda controlar o que você pensa. E aí a grande imprensa financiada
pelo governo no monopólio da informação, não consegue mais desinformar. Então o que eles querem é te censurar a todo custo. E aí, olha que incrível, a Marina Silva, que estava até ontem junto do Leonardo DiCaprio, da Greta Thunberg, abraçando árvore, com os artistas fazendo musiquinha, falando de girafa na Amazônia, né? Pois é, agora ela culpa as forças da natureza por afetarem o planejamento do combate às chamas no Pantanal. É claro, porque há 2 anos atrás deve ter passado um furacão no gabinete da Marina Silva e não permitiu ela planejar o combate às queimadas, que todos sabiam que ia acontecer no inverno. É claro, provavelmente caiu uma chuva e alagou, ou o cachorro dela comeu o trabalho, não sei. Eu sei que culpar as forças da natureza na ministra do Meio Ambiente é um atestado de incompetência. Essa infeliz não tem atributos de competência para estar à frente do Ministério do Meio Ambiente. Na verdade, eu não sei como alguém ainda leva a Marina Silva a sério, porque ela é uma pessoa para não ser levada a sério, é uma pessoa para ser posta em ostracismo. Ela é representante do mais extremo da incoerência política brasileira. Só para você ter uma ideia, incêndios florestais no Brasil queimam uma cidade do Rio de Janeiro, ou referente a uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, a cada 5 dias. E não é só incêndio que cresce. A questão é a seguinte: onde estão os defensores da girafa da Amazônia? Onde estão a galera do verde? Cadê o pessoal do Greenpeace para encher o saco? Porque o Lula pode tacar fogo no país que ninguém fala nada? Hoje, o garimpo já devastou o referente a 584 campos de futebol em terras indígenas esse ano. E aí, o levantamento via satélite mostrou territórios Kayapó, Manduruku e Yanomami. No início de 2023, Bolsonaro foi detonado por conta de garimpo ilegal na terra dos Yanomamis. E agora ninguém fala nada? Como é o Lula, eles ficam quietos? Bando de hipócritas. E aí, para encerrar, Gleisi Hoffmann aparece dizendo que Bolsonaro defende tortura e que violência política é prática da extrema-direita. Abrindo aspas para Gleisi. Violência política sempre foi uma prática da extrema-direita, e não apenas por contra seus adversários, mas contra a democracia, que se associa ao nazismo, fascismo e a repressão aos assassinatos da ditadura. Bom, vamos lá. Quem tomou a facada foi o Lula? Quem tomou um tiro foi o Biden? Foi a esquerda que deu uma facada no Bolsonaro? É a turma Paz e Amor do MST que invade o prédio público e põe fogo em pneu. Aí essa gente quer vir aqui falar em amor? Os extremistas são os de esquerda. Quem propaga o ódio é a esquerda. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.